Graça e paz a todos. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma segunda-feira. E como nós temos feito as segundas-feiras, tem sido muito bom para mim, eu acredito que para vocês também. Uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para nós. Eu acho que esse deve ser o sentido das nossas mensagens de segunda, para que a gente possa sempre estar ali, através da palavra do Senhor, sendo encorajados para podermos caminhar aqui, como vimos ontem à noite, pacientemente até a vinda do Senhor. Então eu queria compartilhar com vocês, iniciando hoje com os Salmos de número 56, a partir do versículo 3. Deixa eu soltar aqui agora, é isto. Aonde nós encontramos assim escrito, então. A partir destes salmos, vamos ver ali. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Papai, que o Senhor nos ilumine pelo teu Espírito, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Veja como é que deve ser a visão correta daquele que foi lavado no sangue de Cristo, daquele que nasceu de novo, daquele que o Senhor comprou para a sua glória, daquele que morreu e ressuscitou com Jesus. Nós devemos sempre atentar para o que o Senhor fala conosco, e aqui ele está usando um homem como eu e como você, para que através dele ele pudesse nos mostrar como caminhar com confiança no Senhor. Em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti. Vou colocar aqui a King James para ver se muda. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Pastor, mas nós temos medo? Eu acredito que esse sentimento do medo, ele pode nos atacar sim, porque a vida é tão dinâmica e situações são tão diferentes, são tão inesperadas, que muitas vezes esse sentimento de medo pode nos atacar. Agora eu quero lembrar, não vou nem colocar o texto aqui. O perfeito amor é que lança fora todo medo. Então, quando sentimos eventualmente o medo, nós temos que lembrar que o perfeito amor, e amor eu aprendi que não é um sentimento, amor é uma pessoa. Deus é amor. Jesus é o amor derramado em nós. Então nós temos aquele em que a gente pode confiar e lembrar que ele vai lançar fora todo esse medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. É o Senhor que vai lançar fora isso de nós. Então, para isso, quando o medo me atacar, eu devo confiar no Senhor. Se ele é o nosso Pai, e ele é, se ele é o nosso Senhor, e ele o é, então eu vou confiar nele. Eu vou pedir sempre socorro e súplicas e correr para ele. Senhor, o Senhor é o único que pode transformar isso. E o versículo 4 aqui na King James, em Deus, opa, deixa eu colocar aqui que eu não pus. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Olha que lindo isso, meus irmãos. Olha que lindo isso. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Deixa eu chamar a atenção dos amados e a minha atenção novamente para o poder da palavra, para o extraordinário poder da palavra de Deus. Para lembrar que pela palavra de Deus ele sustenta o universo, ele sustenta todas as coisas. Por isso que conhecer a palavra e nós estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra, talvez não, é a coisa mais importante e preciosa para nós agora, neste momento. Porque em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança. Oh, palavra tremenda de encorajamento para nós. Quando tivermos por qualquer momento, qualquer que seja a dificuldade, lembra da palavra de Deus que não muda, inabalável, e lembra disso aqui, ó. Eu deposito toda a minha confiança em Deus, e depois o que está escrito ali? E nada temerei. Aí o medo vai embora. O perfeito amor, que é Cristo, que é o Senhor, é o Deus da glória, em quem eu deposito toda a minha confiança. Quando eu levo tudo isso para Ele, sabe, quando nós somos acometidos desses sentimentos todos, nós vamos levar isso tudo para diante de Deus. E aqui eu quero mostrar para vocês daqui a pouco que Deus já sabe disso tudo, mas Ele não vai interferir sem que nós conscientemente voltemos os nossos olhos para dizer: eu confio no Senhor.
Aí eu vejo que olha que dinâmica da vida. Deus permitindo que situações aconteçam na nossa vida, para que o resultado seja nós voltarmos para Ele com confiança, dizendo: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu confio plenamente no Senhor e eu louvo na tua palavra, porque a tua palavra me diz que o Senhor lança fora todo o medo. E aí, para terminar esse salmo, nada temerei. O que pode fazer o simples mortal? O que que alguma situação neste mundo pode fazer? Pode abalar a nós? Os montes de Sião são aqueles que não são abalados, devemos ser como eles. Mas é claro que estamos caminhando na maturidade espiritual para que isso chegue. Enquanto nós estamos aqui, situações podem até nos abalar. Eu vou ser sincero, podem sim. Mas aqueles que louvam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado. Então, eu estou caminhando e você também, para que a gente seja sempre menos abalado pelas coisas deste mundo. Esse é um crescimento maravilhoso, espiritual. Quando a gente começa a caminhada, muitos de nós, ainda fracos na fé, ou uma palavra que tem na Bíblia, chama neófito, ainda é novo na experiência com o Senhor, ele pode e acontece de ser mais abalado de uma forma mais drástica ao longo da caminhada, tá? Por exemplo, eu estou lembrando aqui que o batismo, né? O batismo ele tem uma coisa importante. Sempre que alguém é batizado, eu gosto de lembrar a pessoa de que o início talvez seja a grande prova ali do início da caminhada, porque Jesus sofreu isso. Ele deixou um exemplo de logo que ele saiu das águas, após ser batizado pelo seu primo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Por 40 dias e 40 noites ele esteve ali no deserto. Então, nós vamos amadurecendo, amados. E como é bonito amadurecer. Como é gostoso amadurecer. Eu não sei você, mas eu tenho um prazer de ficar mais velho, porque isso significa que a caminhada ela vai sendo cada vez mais longa. A gente vai trazendo experiência na vida e a gente vai vivendo situações tremendas, aonde a gente vai sendo menos abalado. Agora, é claro, existem situações que são imprevistas. São coisas tão tremendas que acontecem muitas vezes na nossa vida que nós vamos ter que ver como que seremos nesse momento, como, aliás, como reagiremos nesse momento. Mas vamos voltar aqui para cá? Todavia, quando o medo, quando essa tribulação, quando este abalo chegar na minha vida, eu confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, você vê que ele repete duas vezes. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, eu deposito toda a minha confiança. O que me pode fazer o simples mortal? E aí a gente volta. Por maior que seja a situação, ela jamais será acima do poder de Deus na minha vida, de me confortar, de me consolar e de me fortalecer através dessa situação. Então, é tremendo a palavra nos mostrando dia a dia da confiança que nós devemos ter em Deus. E aí, ó, uma coisa que é tremenda, né? Os Salmos de número 31. Olha que lindo que está escrito aqui, meus amados, no versículo 24. Olha que bonito. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Ô, amado, hoje a noite está especial. Olha que texto tremendo. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Ele é aquele que é tudo em nós. E nós temos ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias dos meses e dos anos e até a eternidade, porque nós ganhamos a vida eterna. Agora nosso relacionamento é eterno com o Senhor. Então não é só agora, é a eternidade junto do Senhor. É coisa tremenda, gente. Nós já estamos no reino de Deus, já somos filhos dele e eternamente isso não pode ser abalado. Por isso que nós vamos confiar no Senhor. Sede forte e corajoso, Rodrigo, diante das situações todas que estiverem à sua frente. Quando você estiver fisicamente, inclusive, fisicamente exausto, invoca ao Senhor e lembra, Ele é a minha força e a minha fortaleza. O Senhor, Ele é tremendo, gente. O Senhor é tremendo porque até o vigor físico
ele nos dá, ele nos restabelece. Eu tenho vivido isso, gente, de uma forma tão bonita. Tem dias que o corpo cansa e a gente vai passando o tempo, né? Vai passando os dias. A gente sabe, né? A gente vai ficando mais velhinho. Então a coisa é, a gente vai perdendo um pouquinho do vigor. Mas ao mesmo tempo, eu creio e confio no Senhor que Ele há de dar o vigor necessário para que a gente realize tudo que Ele já tem preparado. Deus preparou boas obras para que andássemos nela, e tudo que tiver que ser realizado através de mim e de você, meu irmão, Ele vai dar força, coragem, inteligência e vai nos sustentar para que o projeto dele seja feito. O projeto do Senhor já está estabelecido. Nós estamos com o privilégio de participar, ou coparticipar, participar junto com ele da realização deste projeto divino até o fim da terra e até a consumação dos séculos e o início da eternidade junto dele. Segundo a palavra, este é o roteiro que está estabelecido e que nós confiamos que está sendo cumprido. E há de se cumprir plenamente na vinda do Senhor Jesus. Olha que bonito, gente. Nós estamos, se fôssemos pegar os livros da Bíblia aí, nós estamos lá no Apocalipse, lá no finzinho, ó, vendo as últimas cenas da história, né? E olha que privilégio que nós temos de viver esse momento único, como todos viveram. Então, vamos ser forte e corajoso? Aqui também, olha Josué. Josué capítulo 1. Vamos ver aqui Josué capítulo 1, no versículo 9. Olha que tremendo. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Olha que tremendo, gente. Olha que tremendo. E ele falou isso, o versículo anterior, o verso 8, olha aí o que está escrito, ó. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empregadas e alcançarás bom êxito. Oh, meus amados, eu fui acordado de madrugada com uma coisa que há tempos eu tinha pensado nisso. O que é meditar dia e noite? Quando Josué recebeu isto, dia e noite, quantos exemplares da Bíblia tinha quando Josué recebeu a orientação de Moisés? Quem ousa dizer aí para mim? Quantos exemplares da Bíblia tinha quando Moisés ele ensinou a Moisés que ele devia meditar na lei do Senhor dia e noite? Tinha um exemplar. Porque Moisés tinha recebido escrito, aliás, Deus escreveu com o dedo dele, primeiro nas primeiras tábuas. E eu quero dar uma dica para os irmãos que as tábuas não eram coisas grandes, não, viu? Segundo os biblistas, eram tábuas pequenas, bem pequenininhas, aonde Deus escreveu com o dedo dele. E a hora que caiu no chão, quebrou. Que Moisés jogou, mas Deus fez com que Moisés escrevesse novamente. E depois, tudo que aquilo que Deus transmitiu a Moisés, ele foi também escrevendo ou em pele de animais, ou em pedras, em tábuas de pedra, e tinha um exemplar só. Os escribas vieram muito tempo depois, tinha sacerdote e sumo sacerdote. Escriba veio muito depois, o escriba é aquele que escrevia. Então, como é que Josué ele meditava dia e noite? Ele não tinha Bíblia. Como é que você deve entender isso? Como é que a gente deve fazer para meditar dia e noite? Meditar dia e noite não é uma questão de ler a Bíblia, tá? Preste atenção nisso. Meditar não é uma questão de ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus é importante, claro, porque se você não ouvir a palavra de Deus, como é que você vai guardar ela? Mas o Senhor falou uma coisa interessante: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós os meus estatutos, os meus juízos, e os observeis. Então, a palavra de Deus, a princípio, está dentro de nós. Nós estamos, cada vez que estamos meditando, estamos lendo, estamos revivendo e aflorando, manifestando a palavra, que é Cristo, que ela está dentro de nós. Porém, meditar não é uma questão de leitura. Meditar é você estar com a palavra de Deus fluindo na sua mente, no seu coração, no seu ser. Por isso que, por exemplo, olha aqui o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, verso 27. Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, te disser. E tu nos dirás tudo que o Eterno, nosso Deus, te comunicar. Nós ouviremos atentamente
e obedeceremos. Como é que eles ouviam a palavra de Deus, meus amados? Moisés ia lá e depois Moisés falava oralmente para eles. Assim diz o Senhor, é assim, 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 assim. E aí nós estamos tendo o culto, ele tem muito disso, né? Olha lá, nós nos reunimos, a palavra de Deus é exposta, e o que que eu faço com a palavra? Eu preciso meditar nela, dia e noite, lembrar dela. Então eu queria que você hoje, especialmente no versículo 31 dos Salmos, lembrasse disso para que a gente medite nessa semana, o Salmo 31, versículo 24. Nós já lemos aqui: sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Quem são os que confiam e esperam no Senhor? É você, meu irmão, que nasceu de novo. É você, minha irmã, que nasceu de novo. Somos nós, meus amados irmãos, que somos filhos dele, lavados no sangue de Cristo. Então nós devemos ser fortes e corajosos, porque ele fortalecerá o nosso ser. Veja, ele está falando do ser total. Porque para mim é difícil ainda, né? Eu não sei explicar isso. Quando você está louvando a Deus, você louva de coração, você louva de toda a tua alma ou de todo o teu espírito? É difícil, não é? Eu falo para você, eu louvo com todo o meu ser. Essa divisão só Deus sabe qual é aqui dentro. Você tem uma alma ou você é uma alma? Uma vez eu perguntei isso, deu nó na cabeça de uma pessoa. Eu entendo que eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma. Senão teria alguma coisa dentro de mim aqui que não sou eu. Eu entendo que eu sou uma alma. Por isso que aquele que não crê, perderá a sua alma. Significa perderá a eternidade. Então, eu falo assim, eu louvo a Deus com todo o meu ser. E ele está dizendo para nós aqui, ele vai fortalecer todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Vós, todos os que confiam, esperam no Senhor. O que cabe a nós, meu irmão? Convido você aqui, eu junto. Confiar plenamente e absolutamente no Senhor. Confia que Ele te dá força, confia que Ele te conduz, que Ele te fortalece. Olha, é um grande segredo que está se abrindo, pelo menos para mim, aqui de uma forma muito bonita. É quando você realmente deposita toda a sua confiança. Vamos ver aqui, ó. É o Salmo 56, né, que nós vimos. Salmo 56, versículos 3 e 4, ó. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. Meus amados, olha, esse é um grande segredo que está se abrindo. Sabe uma coisa de confiar diante de qualquer situação que tiver? Quer ver? Ó, eu conheço um pouquinho dos amados aí. Sabe aquela situação que aperta, uma situação financeira adversa, uma situação de saúde adversa, uma situação. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança. Eu confio em Deus. Eu vou ser forte e corajoso, saber que o Senhor vai me fortalecer. Ele vai dar a solução, ele vai dar a vitória, ele vai dar o alívio, o caminho. Ou se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu confio no Senhor. A nossa chave aqui hoje, nessa segunda, é confia no Senhor. Confia nele. Totalmente, plenamente, absolutamente. Anda, acorda todo dia, trabalha. Amanhã seja o melhor dia de trabalho para você. Que amanhã seja um dia maravilhoso de trabalho. Ou que essa noite, se você vai trabalhar, que você trabalhe de uma maneira maravilhosa. E a cada dia que você viver aqui na terra, faça tudo de todo o teu coração. Ou, como diz aqui, tudo que te vier a mão a fazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Quero só parar aí. Tudo quanto você for fazer, Rodrigo, faça o melhor que você puder. Hoje é assim, ó. Faça o melhor que você puder. Vá dormir hoje. Aliás, vamos lembrar aqui do salmo, como é que a gente vai dormir? Esse é um salmo que a gente deveria ter todo dia, né? Salmo de número 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo adormeço. Porque só tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Quando o medo vem, o perfeito amor lança fora todo medo. Então ele me faz viver sem o medo. O medo pode aparecer na minha vida. De repente eu sinto o medo, mas ele não reina em mim. Porque o perfeito amor ele lança fora todo medo. Então eu quero lembrar mais uma vez: em paz eu me deito e logo adormeço. Porque só tu, ó Senhor,
me fazem viver seguro e sem medo. E o Salmo de número 3? Olha que bonito que é isso aqui. Versículo 5. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. É o Senhor que me sustenta. É Ele que é a minha força. Ele é tudo para mim. Nada me falta e nada me faltará. Então, meus amados, quero encerrar hoje mais uma vez, voltando aqui no Salmo 31, verso 4, para que a gente esteja firme aí nesta mensagem. Salmo 31, versículo 24, perdão. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Amados, vamos exercitar, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Ele é tudo e nós já temos tudo. Nada pode ser maior do que o nosso Deus. Ele está no controle nas rédeas da nossa vida e nós vamos entregar tudo sempre a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que todos nós estejamos sendo iluminados na confiança do Senhor. Que a gente saia daqui hoje com a confiança redobrada e que amanhã se multiplique e que a cada dia nós sejamos homens e mulheres que confiam no Senhor de uma forma tremenda. Por isso que eu não vou me permitir ser abalado, porque eu tenho um Deus que não permite que eu seja abalado. Tudo que vem até mim, Ele mesmo, Ele dissipa, Ele transforma e Ele nos fortalece através desse processo. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém?